O nome do mangá é Dungeon of Monster. Basicamente é masmorra do monstro, caverna do monstro, algo desse tipo. Eu acho que funciona tanto em português quanto em inglês. Quando você coloca Dungeon of Monster, lembra o Dungeons and Dragons. Não sei porque, veio bem na cabeça assim. Acho que é só por causa do Dungeon mesmo. Vamos lá. Em um mundo repleto de magia e de vida, num grande reino aparecem de repente vários tipos de monstros atacando e destruindo o reino. Mas, de repente, 8 magos apareceram e com suas poderosas magias combinadas selaram os monstros em armas que foram nomeadas de tesouros. Colocaram elas em cavernas que se transformaram em dungeons, masmorras. Os 8 magos que selaram os monstros foram reconhecidos e declarados como os magos supremos e defendem o mundo do mal. 100 anos depois, um garoto chamado Pedoro, achei interessante, Kirizaki, que não desbloqueou, enfim, tá estranho, não desbloqueou sua magia, e com uma espada estranha se aventura para ficar mais forte e se tornar o Mago Supremo número 1. Será que ele vai conseguir? Vamos descobrir. É um padrão bem clássico, né? Então, a gente tem uma lenda, né? um grande mito que aconteceu, né? na era... Eu falo mito no sentido mitológico mesmo, né? Você tem a era mitológica da história, onde monstros invadiram, e aí magos apareceram, derrotaram e selaram esses monstros e tal. E aí já deixa bem claro que, aparentemente, o Pedoro, ele tem uma dessas espadas. O que fica aquele negócio, né? Como que ele ganhou essa espada, de onde que ele conseguiu, de onde que ela veio, etc. Provavelmente vai ser herança de alguém, porque ele não pode achar ela simplesmente jogada, já que essas espadas foram seladas, etc. Toda essa questão. E o lance dele virar o Mago Supremo número 1, né, considerando que ele não desbloqueou magia, fica aquele negócio também interessante do personagem que, né, ele quer chegar num lugar que supostamente ele não pode estar porque ele não tem ali os critérios necessários para chegar naquela posição. Bati no microfone, ficou gesticulando aqui, é difícil, né? Aí complica, fico batendo nas coisas. O que eu diria é como que a gente consegue traçar isso aqui de uma maneira mais original, mais específica para esse mangá. E quais são os elementos específicos desse mangá? A gente tem alguns elementos específicos dele, que é a questão de... A gente tem monstros selados em espadas e a gente tem essa hierarquia onde você tem os magos supremos e o que seria necessário para se tornar um mago supremo. Se passaram 100 anos desde aquilo que aconteceu, então a gente já tem alguns herdeiros ali escolhidos como magos supremos. E aí é importante criar essas questões técnicas na história, né, de como que esse universo funciona ali de fato. Quer dizer, ele fala, eu quero ser o mago supremo número 1. Ele sabe se é possível, assim, se ele quer, porque imagina que seja possível. Ele sabe qual é o caminho para seguir isso? Existe um caminho para seguir isso? É uma ilusão da cabeça do personagem? Geralmente, não. Geralmente a maior parte das respostas para isso aqui, né, para a última pergunta é não e para o resto é sim. Né? É o mais clássico. Mas é interessante a gente às vezes pensar em outras possibilidades, outras hipóteses. Às vezes não existe nem possibilidade de se tornar um Mago Supremo número 1. Às vezes, vamos lá, um plebeu querer ser rei é praticamente impossível no mundo dele. Para todos os efeitos é impossível, porque as regras do mundo dizem, para você se tornar rei, você tem que ser filho do rei anterior. Do contrário, se o rei não tiver filhos, não tiver herdeiros. Mas se ele não tiver herdeiros, geralmente vai ficar, sei lá, pro sobrinho dele ou algo assim, vai ter que ter um laço sanguíneo ali. Se não tiver um laço sanguíneo, então, sei lá, vai ficar para alguns nobres ali, e aí vai ter todo um rolo, uma guerra ali absurda entre os nobres, né, para ver quem que vai ser Então, assim, para um plebeu virar rei, a única possibilidade é ele subir lá e virar um ditador. É ele matar o rei atual, enfim, depor o rei atual de alguma forma e conseguir ganhar o apoio dos nobres, etc. Enfim. Então, assim, pode até existir uma possibilidade, mas essa possibilidade ela precisa de vários pontos ali que você precisa adicionar na sua história para que aquilo aconteça. É isso que eu quero dizer aqui. A gente precisa criar nessa história um modelo de como se vira um Mago Supremo para que o Pedoro ele possa seguir esse modelo. Ou caso esse modelo não seja um modelo institucional, igual eu descrevi aqui do reinado, né, a gente precisa criar um modelo sobressalente, um modelo fora das regras, e que ao criar esse modelo a gente já vai estabelecer todos os problemas que o Pedoro vai ter que enfrentar para poder virar esse Mago Supremo. O interessante é a gente desenvolver também o personagem para que ele não seja só um personagem puramente, como eu posso dizer, fútil, né, buscando poder por poder. Por que ele quer ser um Mago Supremo, sabe?
Porque geralmente a gente está acostumado a analisar as histórias da maneira mais superficial possível quando a gente vê. Mas a gente não se conecta com elas por conta dessa superficialidade. A gente se conecta com elas. Caramba, eu mexo nesse microfone e continuo batendo nele. Por conta do interior ali do personagem. Então fala-se, o Naruto ele quer virar Hokage. Hokage é a figura maior que existe ali naquele universo dele. Então ele quer ser poderoso para virar um Hokage, porque Hokage é poderoso, etc. E beleza. Só que ninguém, absolutamente ninguém conseguiria acompanhar essa história se fosse só isso. O Naruto, na verdade, ele é desprezado por todos. Ao ser desprezado por todos, ele busca reconhecimento, ele busca amigo, ele busca amor, ele busca ter pessoas ao redor dele, porque ele seguiu a vida sendo extremamente sozinho, extremamente solitário. Ou seja, o objetivo real do Naruto não é só ter poder e ser o presidente ali da vila. O objetivo dele é estar lá porque ele acredita na ilusão dele, na visão infantil dele de que ao estar lá, as pessoas vão respeitar ele vai ter pessoas ao seu redor. E aí, o que a gente vai percebendo enquanto a gente assiste, por isso Naruto é uma ótima história, é que não é isso que faz o Naruto ser Hokage, não é exatamente isso, e não é exatamente isso que ele precisa para a vida dele. E que enquanto ele segue o objetivo dele, esse objetivo de ser Hokage, ele vai conhecendo pessoas, vai tendo reconhecimento e vai tendo tudo aquilo que ele queria, mesmo antes de ser Hokage. Então o objetivo real do personagem já está realizado quando ele vira Hokage. Claro que daí a história vai se perdendo lá pro final, etc. Já comentei isso aqui em alguns outros vídeos. Mas a questão é que o objetivo real do personagem ali, que não é o objetivo que está na boca dele, que não é o objetivo que ele grita, não é o objetivo que está ali escancarado, né? Não é o objetivo superficial da história, mas sim o objetivo interno, real, o objetivo profundo da história, é o Naruto ele conseguir ter uma vida ali com amigos, com pessoas ao redor dele, com pessoas que ele ama e pessoas que amam ele. Esse é o objetivo final. O Luffy ele quer ser o rei dos piratas, mas ele não quer ser só o rei dos piratas, até que é um pouco. Para estar ali e ser vangloriado e etc, algo assim, não é um objetivo superficial de poder por poder. O Luffy ele tem esse lance de que ele quer o máximo de liberdade, ele quer viajar, ele quer ter companheiros também, é muito parecido com o do Naruto se você for parar para pensar. É isso que ele quer. Claro, o Luffy ele é um personagem fútil e simples por si só, onde ele liga para muito poucas coisas, de modo geral. E é muito difícil, inclusive, você escrever um personagem assim e tornar ele extremamente cativante. Você tem que fazer uma bússola moral muito forte no personagem para que você consiga comprar um personagem simples assim, né? A ideia do Luffy é que ele é simples e ele é cativante por ser simples. Quando a gente está falando aqui do personagem que ele quer um objetivo ali, é preciso contextualizar o que ele está enxergando como aquele objetivo, porque raramente a gente quer uma coisa só por aquela coisa em si, né? Quando alguém fala que quer ter um carro do ano, bonitão, um carro top, ele não está querendo ter necessariamente aquele carro top. Ele está querendo parecer alguma coisa, ele está querendo que as pessoas olhem para ele de uma forma diferente. Ele está querendo o status que ter aquele carro ali envolve. Então, quando a gente vai criar o objetivo do nosso personagem também, é importante a gente entender o que o nosso personagem acredita que quer e o que na verdade ele está querendo. Porque geralmente o que ele acredita que quer é uma ilusão de alguma outra coisa, né? Então, quando a gente fala, eu quero ser mangaka do Japão, quero publicar na Shonen Jump, etc., a gente está querendo o glamour de você ter a sua história espalhada pelo mundo, onde várias pessoas conhecem, onde as pessoas fazem cosplay, etc. É isso que a gente tá buscando ali. O publicar no Japão ou algo assim é o que a gente imagina que deva ser para chegar nesse ponto. Para chegar no ponto onde tem leitores, onde as pessoas gostam do seu mangá, onde as pessoas se importam e coisa do tipo, onde ele ganha um anime, etc. Mas se você parar a pensar, existem outras formas de chegar ali. É que a gente cria essa questão de é assim que eu vou conseguir atingir esse outro objetivo, que muitas vezes a gente não está pensando que é aquilo que a gente quer de verdade, né? Enfim, então fazer esse exercício é muito interessante. Eu acho que aqui dá para fazer isso muito bem. Um outro ponto interessante que eu acho que eu acho interessante comentar aqui antes de terminar a análise é sobre o lance dele ter uma espada com os monstros e ele não ter desbloqueado a magia. Eu acho que seria interessante se ele não tivesse desbloqueado a magia, exatamente porque a espada tá meio que absorvendo isso dele. Já que a espada tem monstros e essas coisas assim, então elas não são necessariamente objetos bons para serem usados. Talvez alguns vilões vão querer usar elas porque conseguem extrair poder delas, mas talvez o Pedoro não necessariamente. E aí pode ser um lance de ele, depois de um tempo, acabar percebendo que essa espada está fazendo mal para ele,
só que ao mesmo tempo ele tem um certo vício de querer usar ela porque ela também dá mais poder para ele, até um determinado momento onde ele pode, nessa jornada, perceber que ele tem que se desfazer da espada e usar a força própria dele. E aí sim vai ser quando ele vai desenvolver magia e tal, e vai evoluir como personagem. Eu acho que esse é um caminho interessante também para seguir com ele aqui. Pra gente também não ficar só na coisa mais clássica e padrão possível, que é a gente tem armas com monstros, e aí o Pedoro, quando ele tiver para morrer, esse monstro vai ser liberado e ele vai libertar um grande poder e tal. Dá pra usar isso, mas não ficar só nisso. Talvez em algum determinado momento realmente o personagem tenha que buscar essa força interna e a espada acabar servindo como uma espécie de muleta e vício ali, como algo negativo que ele realmente tem que se soltar, se livrar, para que ele possa se desenvolver melhor como um mago, como aquele objetivo que ele está querendo cumprir ali para sua própria vida.